Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, você que está sempre entrando no canal Colégio do Discípulo. Obrigado por estar com a gente novamente. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, tá bom? É muito importante. Para você que está entrando a primeira vez, clicou hoje, entrou aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? E não esqueça de se inscrever, dar o seu like e ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo aqui do canal. Quando você faz isso, você ajuda bastante, porque o YouTube ele vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e assim vai nos dar a possibilidade de ter mais visualizações. Então conto contigo, fica até o final desse vídeo. Esse vídeo é muito importante. Hoje nós vamos para a lição da Escola Bíblica Dominical. Antes disso, eu quero agradecer a você que está sempre com a gente, você que é inscrito, você que não é, eu tenho certeza que você vai se inscrever agora e esse comentário também é para você. Bom, chegamos a 2.000 inscritos. Para muitos isso é pouca coisa, mas para a gente, pode acreditar, é muito. Cada inscrito aqui nesse canal é conquistado. Oramos a Deus e pedimos para que Ele dê crescimento a esse trabalho, para que pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Para você que já faz parte disso, muito obrigado. Se você ainda não faz, faça hoje, se inscreva, tá bom? Deus abençoe e vamos crescendo juntos para a glória de Deus. Como eu disse, hoje é a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no novo trimestre, estamos na lição de número 2 do terceiro trimestre de 2024 da revista da CPAD da classe dos adultos. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos dos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Já estamos na segunda lição essa que será ministrada no dia 14 de julho de 2024. Para você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, aqui no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Moreira Lima, igreja presidida pelo pastor Emanuel Silva. Nossa sede fica em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Somos convencionados a CGADB e pela misericórdia nessa igreja eu sirvo como diácono, sou pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Vai lá na playlist porque tem link com dinâmica, subsídio. Também tem link das nossas redes sociais, o grupo no WhatsApp, Manual da IBD, que é um grupo totalmente voltado para assistência das lições bíblicas. É muito bom. Clica, entra e comenta no grupo que você entrou através do vídeo no YouTube. Também tem o livro de apoio, tá? Tem um link lá para você também ter acesso ao livro de apoio e a revista nova do terceiro trimestre. E junto nós vamos, claro, sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Essa lição tem por título O Livro de Ruth. Na semana passada estudamos sobre o tema Duas importantes mulheres na história de um povo. A primeira lição foi uma introdução e da segunda à quinta lição nós vamos falar do livro de Ruth e depois da sexta lição à 13ª vamos falar do livro de Esther, né? São dois livros com título feminino. Estude esses livros, tá bom? Então a primeira lição foi uma lição introdutória do trimestre. Nós vimos qual é a proposta para o trimestre. Essa segunda lição também é introdutória, mas é uma introdução do livro de Ruth. Então não vai falar da história de Ruth em si, mas do livro. Contexto histórico, político, religioso e etc. Então na aplicação será a partir da terceira lição. E aí nós já vamos ter esse pré-conhecimento, né? Por isso que é muito importante essa lição introdutória, tá bom? O livro de Ruth conta uma história muito bonita entre nora e sogra. Ruth, a nora, amou singelamente a sua sogra Noemi. Após o falecimento do esposo de Ruth, filho de Noemi, esta orientou a sua nora a retornar à terra nativa, Moabe. Ruth, a moabita, não concordou em deixar a sua sogra, de modo que a seguinte declaração mostra a profundidade do compromisso dela com a mãe de seu saudoso esposo.
No capítulo 1, versículo 16, ela diz: o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Nesse contexto, contemplamos a maneira que Deus preserva a história das pessoas que permanecem fiéis apesar das circunstâncias. Por isso, nessa lição, temos o objetivo de apresentar um panorama do livro de Ruth e os seus principais temas. Os objetivos dessa lição são fazer a análise da organização do livro de Ruth, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Para isso, nós temos como texto áureo o livro de Ruth no capítulo 1, versículo também de número 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Dessa verdade prática, eu separo 3 palavras para você: crise, segredo e providência. Crise, todos tiveram, têm ou terão. Agora, o que eu faço na crise é o que muda tudo. O segredo é, no momento de crise, permanecer fiel para que então venha a providência divina. Ótima reflexão da verdade prática. E vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Ruth, capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, em um momento de crise em Belém, cujo nome é Casa do Pão, então fazendo aqui uma analogia, faltou pão na casa do pão. As chuvas da Palestina não são muito abundantes e com bastante frequência são insuficientes para regarem abundantemente a lavoura básica. Então houve muitas fomes, houve fome na vida de Abraão em Gênesis 12, houve fome na história de Isaac em Gênesis 26, com José também teve fome, com Davi em 2 Samuel 11 também houve fome. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nós vemos que também houve fome no período de Elias. Então, com essa fome, essa família parte para os campos de Moabe. E nós vimos na primeira lição a origem dos moabitas, que se originou pelo incesto cometido por uma das filhas de Ló, a saber, a mais velha. Então eles se estabeleceram em Moabe, porém Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e seus filhos Malom e Quilion casaram-se com mulheres moabitas. O nome desses filhos já mostra tragédia anunciada. Malom significa doentio e Quilion defiante. E realmente, depois de um curto tempo, eles morreram. Bom, não há condenação específica sobre os tais casamentos, mas qualquer israelita ortodoxo deveria ter reprovado essa atitude. Eles saem de uma terra em crise para se estabelecer, e agora a crise se instala dentro da família deles. Agora Noemi vive uma crise pior, viúva com seus 2 filhos mortos, mas em meio às crises, Deus sempre tem providência. Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, traz um relato que serve de motivação para a aula dessa semana. Quando conhecemos Ruth
ela é uma viúva sem perspectiva de vida. Acompanhamos sua união com o povo de Deus, a colheita no campo e o risco de sua honra na ilha de Boaz. Finalmente a vemos tornar-se esposa dele, um retrato de como chegamos a Cristo. Começamos sem esperança e somos estrangeiros rebeldes sem parte no reino de Deus. E então, Deus nos salva, perdoa, reconstrói a nossa vida. A redenção de Ruth, através de Boaz, é um retrato de nossa remissão através de Cristo. E a nossa introdução diz que o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê. E no tópico primeiro nós vamos ver a organização do livro. No primeiro subtópico, vamos ver essa organização na Bíblia hebraica. Subtópico 2, vamos ver essa organização na Bíblia cristã. E subtópico 3, autoria e data. Então, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanar, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos, que significa escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, e a segunda é a Neviim, que são os profetas. Lucas 24:4, Jesus mostra essas três seções no caminho de Emaús, quando ele mostra que dele falava a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. É o Cântico dos Cânticos, este, que é o Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que é o Pentecoste, a festa da colheita. Então, como eu disse, como está citando aqui Lucas 24:44, Jesus ele fala dessa divisão dessas três seções da Bíblia hebraica, A lei de Moisés, que é a Torá, os profetas, que é a Neviim, e os salmos, que é o Ketuvim. Então eu vou colocar para você uma imagem para a gente entender, tá? Essa separação da Bíblia hebraica e para você entender a diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã, tá bom? Bom, você está vendo aí o Antigo Testamento, obviamente, porque os judeus não têm o Novo Testamento, claro, eles não creem, no Cristo e por isso não tem Novo Testamento. Então a Bíblia, hebraica, Tanakh, ela tem 24 livros. A Bíblia cristã tem 39. Mas eu vou te mostrar aí bem detalhadamente para você entender que esses 24 capítulos da Bíblia hebraica, eles equivalem aos nossos 39, Como assim? Que matemática é essa que 24 é igual a 39? Vamos ver. A Tanakh, ela tem 3 divisões. A primeira é a lei, a Torá, que vem com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda divisão são os profetas, que é a Neviim, que é dividida entre profetas anteriores, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. A terceira divisão são os escritos, ou Ketuvim, que são separados em 3 seções. São os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó, os 5 rolos, que é o Megliot, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté, Eclesiastes. Esses 5, eles
são livros que eram lidos nas festas anuais. Esté era lida na festa de Purim, Cantares na Páscoa, Eclesiastes na festa do Tabernáculo, Lamentações na Tisra B'Av, que era a festa do cativeiro, né, que relembrava o cativeiro e a destruição do templo. E o livro de Ruth ele era lido, né, ou cantado, melhor dizendo, na festa do Pentecostes, como tem todo esse cenário de colheita, né, de Pentecostes. E tem a terceira divisão, que são os livros históricos. Daniel, Esdras, que é junto com Neemias, e Crônicas. Aí você entende por que eles são 24, mas equivalem aos nossos 39. Porque, se você reparar, Reis e Samuel, né, nós na nossa Bíblia temos primeiro e segundo Reis, eles têm só Reis. E os dois livros de Samuel também é um só. Os 12 profetas que nós temos como profeta menores, eles são todos juntos, é um livro só. Esdras e Neemias também são um livro só. E Crônicas também é apenas um livro. Então, isso equivale aos nossos 39 do Antigo Testamento da Bíblia cristã, que nós vamos ver agora essa divisão na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, como acabamos de ver, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4 seções, tá? 4 divisões. Pentateuco, os poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado, e aqui está no masculino porque não está falando o nome de Ruth, mas categorizado no sentido de livro, ó, como um livro histórico. Vai também uma dica, quando você for falar de Reis, quando você for falar de Crônica, de Samuel, não é segunda, é segundo porque é livro, tá bom? Então é como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Ruth 1, do 12 ao 21, 2, do 13 ao 20, 3, versículo 1 e 4, 16, que vai falar da genealogia de Ruth. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Lembrando que a nossa organização da Bíblia cristã, ela segue, né, a influência da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Então nós temos essa mesma organização. Então a nossa organização ela é influenciada pela Septuaginta. Agora eu vou colocar na tela para você a Bíblia, as divisões da Bíblia cristã, tá? Então, do Antigo Testamento, tá? Porque, como eu disse, judeu só tem Antigo Testamento. Então essa comparação que a gente está fazendo é no Antigo Testamento. Então nós, na primeira divisão, nós seguimos o mesmo padrão da Taná, né? Que são os livros da lei, composto por 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Em seguida vem História, né, ou livros históricos, que são 12 livros. Josué, Juízes, Ruth, Ruth está aqui, classificado como um livro histórico, claro, porque é um livro narrativo, é um gênero narrativo. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, que o nosso está separado de Neemias, e Esté. A terceira divisão são a poesia, ou os livros poéticos, com 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. E a quarta divisão são os profetas, né? Ou livros proféticos, que são 17, e que são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Tá? Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são os 12 que a Taná tem junto, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Reforçando que esse é um padrão influenciado pela Septuaginta. A Septuaginta não é a Bíblia toda, é o Antigo Testamento, tá? É a tradução do grego, do hebraico para o grego. No Novo Testamento, só para reforçar,
essa influência já vem da Vulgata Latina, não da Septuaginta. Então, deu para entender a nossa separação e a diferença da Bíblia hebraica, a chamada Taná, para a Bíblia cristã, né, que é a nossa Bíblia. E a diferença disso se vale pela influência, como eu disse, da Septuaginta e também, né, pelo modo de se fazer. Né? Porque se você for ver, eles não tinham, né, o livro como a gente tem um modelo de livro. Eram rolos. Então pensa para separar rolos, por exemplo, 1º e 2º Samuel, os profetas menores. Então era tudo um rolo só, tá? E assim também era mais fácil de se manusear, de se achar e de se escrever. Tá? A autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável, concordo. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os responsáveis, o que também aponta para Samuel. Ruth, capítulo 4, versículo 17, quando a gente já vê falar da genealogia de Ruth, né? E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então perceba que a escrita não foi na época dos fatos, foi após, porque já se tem o conhecimento do nome de Davi. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, há uma possibilidade do autor ser Samuel, tá? É mais provável, mas entre os eruditos existem várias especulações e opiniões. Embora o livro seja anônimo, a tradição judaica afirma que foi Samuel. Além disso, por exemplo, Dyer e Mehill sugerem que a anexão do livro de Ruth ao livro de Juízes na disposição de 22 livros da Bíblia hebraica implica uma mesma autoria ou uma compilação dos dois livros. Outros afirmam que o escritor não pode ser Samuel, porque o livro menciona Davi, né, no versículo que a gente acabou de ler, e também no versículo 22. E Samuel morreu lá em 1 Samuel, capítulo 25, ou seja, antes da posse de Davi. Agora, por exemplo, o Dr. Young acredita que a ausência de Salomão e de reis de Judá posteriores a ele na genealogia final indicam que o livro não foi escrito depois de Davi. No entanto, a história em si definitivamente ocorreu muito antes e reflete formas arcaicas de poesia e morfologia hebraica rústicas. Muitos argumentam que o livro foi escrito na época de Salomão, já que o costume judaico da troca de calçados deve ser explicado. No capítulo 4, ainda no versículo 7, diz que havia um costume em Israel, né, quanto à remissão de contrato para confirmar o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava para o outro. E esse costume seria pós-Salomão. No entanto, uma vez que Salomão não é mencionado na genealogia final, parece mais apropriado concluir que o livro foi escrito no início da época dos reis, antes da ascensão de Salomão ao poder. Então, concluindo, tanto a autoria quanto a data é improvável, é desconhecido, é um livro anônimo. Há probabilidades, mas nada que possa ser com 100% de certeza. O livro de Ruth traz o nome de uma das personagens do livro, claro, Ruth, que era a viúva de Malom, nora de Noemi, e por fim esposa de Boaz. A etimologia de seu nome não é clara, embora alguns tentem ligar o nome à amizade, né, que vem do hebraico, Reut, ou associando-se com vento, né, que do hebraico é Raash. Apesar de Ruth ser mencionada com frequência, especificamente como a Moabita, várias vezes nas páginas desse livro, e mais uma vez na genealogia do Messias também em Mateus 1,5, é surpreendente como o livro é notável e traga o seu nome no título. Ruth não era israelita, como Moabita era de uma nação que odiava Israel. Então alguns consideram Ruth a personagem principal do livro. Contudo, os eventos do livro focam definitivamente na redenção, ilustrada primeiramente em sua rejeição dos deuses pagãos de Moabe, a fim de se comprometer com Yahvé, o Deus de Israel. A história continua através da união com Boaz, o parente remidor,
pondo-a na genealogia do rei Davi, o maior rei de Israel. Ela, por intermédio de Davi, passou a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, né, que foi o futuro filho de Davi, que por fim redimiria seu povo. A graciosa redenção de Deus foi desvelada e sua fiel providência e libertação foram reveladas na história de Ruth. O livro traz seu nome ao longo das gerações. Sua história resolve sem sombra de dúvidas a preocupação amorosa de Deus com as mulheres e seu compromisso absoluto em santificar o casamento e a proeminência da família. Então, o livro de Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo, tem autor e data incerta, embora é bem provável que Samuel seja o escritor. O tópico 2, contexto histórico. Subtópico 1, no tempo dos juízes. Subtópico 2, secularismo, hedonismo e idolatria. E subtópico 3, opressão, clamor e livramento. Então, um esboço do livro de Ruth. Em primeiro lugar, a primeira cena é Moabe. Aí a gente vê a partida de Elimeleque, o desespero de Noemi e a decisão de Ruth. Em segundo lugar, a segunda cena que nós vemos são os campos de Belém. Ruth encontra com Boaz e Boaz supre Ruth e Noemi. Terceiro lugar, a terceira cena é a eira de Boaz. Boaz deseja se casar com Ruth e o casamento é adiado. Em último lugar, na quarta cena, nós já vemos a cidade de Belém. Começa em Moabe, passa pelos campos de Belém, onde nós vemos a ira de Moabe, e termina na cidade de Belém, aonde Boaz se casa com Ruth. Ruth dá à luz a Obed, Noemi é abençoada com uma nova família, e Ruth é ancestral de Davi. O livro de Ruth também me chama muita atenção por se valorizar muito a família, principalmente no contexto em que nós estamos vivendo. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Ruth capítulo 1, versículo 1, e a gente também vai ler o capítulo 4, 21 e 22. O 1:1 já mostra que aconteceu esses fatos, né, quando os juízes julgavam. Então foi no período dos juízes. O capítulo 4, 21 e 22 fala de Salmão, que gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então este período, né, ou seja, os dos juízes, durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu, lembrando que a ordem é decrescente, por isso que você vai ver agora, ó, e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, em 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Juízes capítulo 1, do 7 ao 19, mostra esse contexto. E uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, versículo 6. Sem uma sábia direção, o povo perece. O sábio Salomão escreve em Provérbios 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então isso tudo se deu no período dos juízes. Israel serve o Senhor enquanto Josué vive, mas depois da morte de Josué, né, do seu líder, o povo esquece o que o Senhor fez. Lá em Juízes 2, versículo 10, diz que eles não lembravam mais do Senhor. Então, a história de Ruth se desenvolveu nesse período. É o pano de fundo da história. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que a história de Ruth se desenvolve no período de Juízes, capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles, e punham-se contra eles no campo e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixando mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subiam com o seu gado e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir,
Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então veja que é um período de fome. Não havia mais mantimento, não havia habitação. E os judeus passaram a habitar em cavernas. Então é um período provável, né? É uma hipótese que tenha acontecido essa história de Ruth nesse período, onde houve um êxodo, né? Os judeus saem para procurar abrigo. Então, nesse período, Elimeleque pode ter saído para ir para Moabe, mas repito que é uma hipótese. Subtópico 2, secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus, não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus, foi atraída à adoração dos seus deuses. Juízes 2 mostra muito isso, e Juízes 3 também, do 5 ao 7. Então, secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, que era o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. E Paulo diz ao jovem Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 13, ele vai dar instrução sobre os deveres dos bispos, dos diáconos, dos obreiros, que eles precisam ser honestos, hospitaleiro, marido de uma só mulher, vigilante, irrepreensível. Não dado a muito vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, não neófito. Então é uma lista que Paulo dá mostrando exatamente o que está sendo falado aqui. Que não basta ter apenas carisma. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo fala, o próprio Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Perceba que antes ele fala para os obreiros serem irrepreensíveis. E para o próprio Timóteo ele fala que tem que se apresentar a Deus aprovado. E a Tito, no capítulo 2, do 7 ao 8, Paulo diz que em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostre corrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agrade, não contradizendo. Então não basta ser bonitinho, ser eloquente, tem que ser irrepreensível. E voltando aqui para o contexto histórico, ele fala de secularismo, hedonismo e idolatria. Secularismo é exclusão, é rejeição ou indiferença à religião e ponderações teológicas. Quando você vê o capítulo 2 de Juízes, o versículo 10, você vê que isso estava claro. Eles foram congregados a toda aquela geração de seus pais e outra geração após que se levantou não conhecia o Senhor, nem tampouco o que ele fizera em Israel, tornaram-se um povo secular. O hedonismo é a doutrina moral e filosófica que prega a ideia de prazer extremo. Então eles passaram a buscar os seus próprios prazeres, eles passaram a viver por um prazer exagerado, esquecendo-se de Deus. E a idolatria, que é a adoração à imagem, a ídolos. E Israel caiu nisso também, Israel cai num círculo vicioso. Vou colocar na tela para você ver. Esse ciclo vicioso é a situação de Israel na época de Juízes. Então, ele peca, se envolve com idolatria, secularismo e etc. Ele sofre, porque aí Deus permite que inimigos, por exemplo, entrem, invada. Eles suplicam, porque aí eles oram a Deus e são salvos, porque quando eles oram a Deus, Deus levanta um juiz. E enquanto aquele juiz é vivo, eles faziam a vontade de Deus. Mas quando aquele juiz morria, eles tornavam a pecar. Aí vão tornar a sofrer, tornar a suplicar, tornar a ser salvo. Perceba que eles caem no mesmo ciclo. É um ciclo vicioso. Então, por não lembrar os feitos do Senhor, Israel experimenta uma série de ciclos de pecados. E lá em Juízes 2,
18 e 19, a gente vê que depois que morre aquela geração e outra se levanta, pior do que a geração anterior. Foi o ciclo que Israel foi parar no período dos juízes. Aí o subtópico 3 fala de opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades, como eu disse, eles pecavam, Deus permitia isso tudo, suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. A gente vê no capítulo 3 de Juízes, no capítulo 4 de Juízes, no capítulo 6 de Juízes, por vários inimigos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes, né, no hebraico é o shofet, não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais, eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otoniel, Baraque e Gideão, que está em Juízes 3, 4 e também 7. Então, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Capítulo 2, versículo 18, né? E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, enquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. O Senhor é longânimo, cheio de misericórdia, como diz em Salmo 103, verso 8. Joel, capítulo 2, versículo 13. E Paulo diz em Romanos, capítulo 2, versículo 4, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade. E Lamentações também diz que ele é longânimo, ele é cheio de misericórdia. Ele ouve os que a ele clamam, como Jeremias 29, do 12 ao 13. Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Então o povo sofria aflições, né, por causa do pecado cometido por eles mesmos. Então quando eles suplicavam a Deus, Deus levantava um juiz. O juiz, né, que nós conhecemos hoje é um cidadão investido de autoridade pública com poder, né, dever para exercer a atividade, né, é um membro do poder judiciário. Mas o juiz, nesse contexto bíblico, na verdade, eram líderes políticos e militares levantados por Deus para unificar e dirigir as tribos de Israel, especialmente em períodos de guerra. Então era um reino teocrático. Antes do povo querer um rei, era Deus que governava através dos juízes, né? Então, o livro de Ruth ele traz muito mais esperança do que a dos juízes. O povo clamava, Deus mandava um juiz. O povo clamava, Deus levantava um juiz. Mas o livro de Ruth mostra a ascensão de Davi e que, através de sua linhagem, viria mais para frente o Messias. Então, Deus levantou um socorro bem maior. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. E o tópico 3 fala do propósito e mensagem. Subtópico 1, o cetro de Judá. Subtópico 2, amor e redenção. Subtópico 3, fidelidade e altruísmo. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, né? Conforme Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ruth 4, do 18 ao 22, mostra que Davi veio da linhagem de Judá. Gênesis 49:10, quando Jacó abençoa Judá, ele diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que ele perdesse a primogenitura, a posição de liderança, conforme Gênesis 35. E a gente vê lá em Gênesis 49 que Jacó abençoa Judá primeiramente. A promessa feita a Abraão
seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, aqui ele já faz uma afirmação, né? O propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita, conforme 1 Samuel 9 e também o 25. A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Bom, e se realmente foi Samuel, ganha mais sentido ainda, né? Já que naquele tempo havia um outro rei no trono. Então, a linhagem de Davi vai ganhar mais legitimidade para que ele se assente no trono, né? Assim, uma outra especulação, tá? Agora, sobre o cetro de Judá, nós vemos então que o principal propósito do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá. Então, Davi, ele foi filho de Jessé, filho de Obed. Quando a gente vê capítulo 4, versículo 18 ao 22, a genealogia, ela vem de Pérez, e Pérez era filho de Judá. Então mostra como Davi veio da descendência de Judá. E quando Jacó abençoa Judá, no 49:10 de Gênesis, ele diz que o cetro não se arredaria de Judá. Aí quando a gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 5, o ancião apresenta Jesus para João como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. E essa raiz de Davi, uma profecia, por exemplo, de Isaías, lá no capítulo 11, ele fala que brotará um rebento do tronco de Jessé. E é claro que o rebento do tronco de Jessé está falando de Davi, que foi filho de Jessé. Então o propósito maior disso é mostrar a genealogia de Davi, e claro que para eles isso até então não teria sentido, mas hoje para a gente tem, e a gente vê o cumprimento, porque da genealogia, da raiz de Davi, veio Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus era judeu, Jesus veio de Judá. Então, que grande prova de amor e redenção, conforme a gente vai ver no subtópico 2. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação, conforme Efésios 2, 11 e 16, né, que nós vemos que essa parede foi derribada por Cristo. Então a redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também, e mais importante, né, um tipo de Cristo, o nosso Redentor, conforme Isaías 59, versículo 20, Isaías profetizou: virá um Redentor a Sião, e aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E Lucas 1,68 mostra que ele seria o Redentor. No cântico de Zacarias, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Efésios 1,7, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E também o outro texto que está citado aqui é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então em Ruth, no livro de Ruth, se destaca o amor a Deus e o amor de Deus. O primeiro é exemplificado pela conduta de Ruth. Ela poderia voltar para a casa de seu pai quando ficou viúva, mas ela ficou com sua sogra. E olha a declaração dela no capítulo 1, versículo 16. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que declaração! E também o amor de Deus é expresso por meio da inclusão dos gentios, representados por Ruth, na linhagem real do Salvador, que traria e trouxe, aos gentios, os gentios a Deus, derrubando essa parede de separação. Então, ao morrer pela humanidade, a redenção não seria apenas para a descendência de Noemi, ou apenas para Israel, e nem apenas a Davi, mas através de Davi, que vem dessa provisão divina do casamento de Ruth com Boaz, veio o Redentor da humanidade. Então, no livro de Ruth, vemos o plano de salvação para a humanidade através da descendência de Davi. E em Boaz, o remidor, o Redentor, nós vemos um dos tipos mais claros
de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, Deus demonstrou sua lealdade à aliança ao derramar sua benevolência. E benevolência no hebraico é chesed, uma palavra que engloba amor, gentileza, benevolência, misericórdia, graça, lealdade e fidelidade. Não só para com Noemi de Belém, mas com Ruth, uma moabita. Então Boaz também demonstrou lealdade à aliança em sua disposição de ser o parente remidor de Ruth e Noemi. O concerto ou aliança, embora não seja mencionado no livro, está subjacente a tudo, começando com o compromisso de Ruth com Deus de Noemi, lá no capítulo 1. A lealdade amorosa, o serviço fiel e o espírito obediente de Ruth são fundamentais para o compromisso. Todavia, ainda mais importante é o fato de que Yahvé, Deus sempre fiel, jamais esquece das promessas feitas a Israel. Então, para a gente terminar, o subtópico 3 fala sobre fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Jó 42:2. Eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo viverá pela fé, conforme Abacuque capítulo 2, versículo 4, Mateus 24, 12 e 13. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. O 21:25 fala que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então Noemi e Ruth destoaram essa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Paulo escreve isso no poema de 1 Coríntios, capítulo 13. Então, no tempo dos juízes, vimos que prevalecia o secularismo, o egoísmo e a idolatria. Mas em meio a tudo isso, gente, nós vemos duas mulheres tementes a Deus. Nós vemos uma judia e uma outra gentia. Nós vemos Ruth e Noemi, que em tempo de infidelidade, a gente vê uma nora fiel à sua sogra e ao Deus de sua sogra. E em um tempo de egoísmo, como a gente viu, nós vemos essas duas mulheres deixarem de lado seus interesses pessoais e batalharem juntas pelo mesmo propósito. Que sejamos fiéis ao Senhor e altruístas, fazendo sempre o bem a todos, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Então, o livro de Ruth nos apresenta um quadro grandioso de superação de uma mulher diante de uma situação desoladora. Com o livro aprendemos que não importa quão devastadora ou desafiadora possa ser as nossas circunstâncias, pois a nossa esperança está centralizada em Deus, que tem os recursos infinitos para nos disponibilizar. E a nossa conclusão diz que o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel, conforme Isaías 64, versículo 4. Eu espero ter contribuído com essa lição, ter contribuído para a sua edificação espiritual, para a sua vida. E se Jesus permitir e ele não voltar, eu te espero até os próximos vídeos, até as próximas lições. Fique na paz, um abraço e que Deus abençoe sua vida.